Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nessa nossa aula de hoje vamos tratar de algumas proporções especiais. Mas, para que a gente possa entender primeiramente quais são essas proporções especiais e qual a característica de cada uma delas, temos que lembrar, logicamente, o que é uma proporção. Bem, uma proporção, ela depende exclusivamente de uma razão, e a razão é uma fração. E a proporção é justamente a igualdade entre duas ou mais razões, tá? E aí, nesse caso, nós temos algumas proporções especiais, onde a primeira delas que a gente vai tratar nessa aula é a quarta proporcional. Então, vejamos aqui inicialmente a sua definição. Dados três números racionais A, B e C não nulos, denomina-se de quarta proporcional desses números um número x tal que a razão de A para B é igual à razão de C para x. Então veja duas coisas importantes aqui. A primeira delas é que o x ele é sempre o denominador da segunda fração ou da segunda razão. Além disso, você vai escrever sempre a proporção nessa ordem. Que ordem? A ordem que esses valores aqui aparecem, né? Que os números aparecem. Então, por exemplo, você vai colocar o primeiro valor sobre o segundo igual ao terceiro valor sobre x, onde x é justamente o valor numérico que você quer achar. Para exemplificar essa primeira ou esse primeiro tipo de proporção, vamos imaginar o seguinte: eu quero determinar a quarta proporcional entre 8, 12 e 6. Vejamos, fazendo aqui a analogia, o 8 e o 12 e o 6 são na ordem A, B e C que eles aparecem. Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou ter 8 sobre 12, que é igual a 6 sobre x. E aí a gente vai resolver essa proporção. Bem, por se tratar de uma proporção, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que resolver a multiplicação em diagonal. Porém, para facilitar a tua vida, vamos simplificar aqui esses valores. De que maneira? Eu vou primeiramente dividir o 8 e o 6, ambos por 2. Por quê? Porque a gente consegue dividir por 2. Agora, detalhe importante. Quando você for resolver essa simplificação, detalhe, você só pode simplificar se os dois valores estiverem na horizontal ou se os dois valores estiverem na vertical. Nunca a simplificação será feita em diagonal. Ou seja, aqui nesse caso, embora a gente possa dividir o 12 e o 6, a gente não pode fazer isso por quê? Porque esses valores estão em diagonal, tá bom? Então vejamos, dividindo 8 por 2 dá 4, o 12 se repete, e dividindo 6 por 2, o resultado é igual a 3, e o x se repete. Então vamos lá. Como eu tenho que multiplicar em diagonal, de preferência você sempre começa essa multiplicação pela letra. Sendo assim, 4 vezes x vai me dar 4x, que vai ser igual a quem? A 3 vezes 12, cujo resultado é igual a 36. E aí nós temos uma pequena equação onde, dessa equação, eu tenho que achar o valor do x. Sendo assim, o 4 que o acompanha passará dividindo. E essa divisão de 36 por 4, pelo menos aqui em Manaus, o resultado é igual a 9, que é justamente o valor do x. Sendo assim, o 9, de acordo com o enunciado, né, ele é a quarta proporcional entre os números 8, 12 e 6. Logicamente, pessoal, que se de repente você inverter a ordem desses três valores, o valor de x ele também poderá ser alterado, tá? Então é importante que você perceba isso. A primeira fração sempre é o primeiro valor que a questão te der sobre o segundo igual ao terceiro valor sobre x. E a quarta proporcional é justamente o valor de x que você vai encontrar aqui. Tá bom, galera? Vamos agora à nossa próxima proporção especial. Acompanhe comigo. A nossa próxima proporção especial, ela trata da terceira proporcional.
E o que diz a definição dessa terceira proporcional? Vejamos. Dados dois números racionais, A e B, e não nulos, ou seja, eles não podem ser iguais a zero, denomina-se a terceira proporcional desses números um número x, tal que obedeça à seguinte proporção. A sobre B é igual a B sobre x. Então, o que acontece? Para você determinar o valor da terceira proporcional, logicamente, eu tenho que ter dois números, onde a terceira proporcional você vai fazer o seguinte: a primeira fração ou a primeira razão é o primeiro valor sobre o segundo, que a questão te oferecer, igual ao segundo valor sobre x. E o resultado da terceira proporcional é justamente esse valor de x. Vejamos aqui no exemplo como é que funciona então. Olha só. Eu quero determinar qual é a terceira proporcional entre 20 e 10. Ok. Então, o que acontece? Eu vou pegar o primeiro sobre o segundo. Então, teremos 20 sobre 10 igual ao segundo sobre x, que é igual a 10 sobre x. E aí, nesse caso, a gente vai determinar ou calcular o valor de x. Agora, vejamos. Para facilitar a vida novamente, como eu tenho aqui valores que terminam em zero, eu vou eliminar o zero desses dois valores na horizontal. Eu poderia, de repente, eliminar o zero desse 20 e desse 10 aqui de baixo. Não se esqueçam que o que você não pode fazer é eliminar o valor do zero em diagonal. Aí não dá, tá bom? E aí, nesse caso, pessoal, a gente vai ter a nova proporção. Olha só, eu vou ter 2 sobre 10 igual a 1 sobre x, beleza? E aí, nesse caso, eu vou resolver a multiplicação em diagonal, onde teremos o seguinte. Começando a multiplicação pela letra 2 vezes x, nós teremos 2x, igual a 10 vezes 1, cujo resultado é igual a 10. Como nós queremos achar o valor do x, esse 2 que o acompanha passará dividindo. E essa divisão de 10 por 2, logicamente, o nosso resultado é igual a 5, que é justamente o valor da terceira proporcional entre 20 e 10. De repente, se você analisar, se a gente inverter a ordem, ou seja, ao invés de colocarmos 20 e 10, tivéssemos colocado 10 e 20, o valor de x seria outro. Por quê? Porque a ordem que os valores numéricos são oferecidos é muito importante, tá? Então, de novo, só para recapitular. A ordem que ele coloca, você vai pegar e fazer o primeiro sobre o segundo igual ao segundo sobre x. E aí resolve a proporção que aí aparecer. Belezinha, pessoal? Então, essa foi a nossa segunda proporção especial que trata da terceira proporcional. Vamos agora à nossa próxima proporção especial. Acompanhe comigo. Ok, pessoal. Na nossa próxima proporção especial, nós temos a média geométrica ou a média proporcional, ou seja, trata da mesma coisa. Vejamos aqui a definição, então. Dada uma proporção contínua, onde eu tenho a sobre x igual a x sobre b, o número x é denominado média geométrica ou a média proporcional entre a e b. Então, o que acontece? Você vai pegar, de acordo com o que a questão te oferecer, né? O primeiro valor sobre x igual a x sobre o segundo valor. E aí resolver, no caso, a proporção, determinando assim a média geométrica entre esses dois valores. No nosso exemplo, temos aqui o seguinte. Vamos determinar a média geométrica entre 5 e 20. De acordo com, no caso aqui, a nossa proporção, eu vou escrever assim, ó, 5 sobre x igual a x sobre 20. E aí resolver aqui, no caso, a proporção que é a multiplicação em diagonal. Reparem que, embora a gente possa dividir os 5 e o 20 ambos por 5, mas devido ao fato de eles estarem em diagonal, a gente não vai fazer essa simplificação, tá bom? O que vai acontecer aqui então? Vamos fazer o seguinte, eu vou resolver aqui em diagonal, onde
X vezes x é igual a x ao quadrado, beleza? É a multiplicação dessa primeira diagonal. De preferência, não se esqueçam, você sempre começa essa multiplicação pela letra. Em seguida, a gente vai ter 5 vezes 20, cujo resultado é igual a 100. Galera, sempre, na média geométrica ou média proporcional, o valor do x vai ficar elevado ao quadrado. E aí, nesse caso, como eu quero achar o valor de x, não é x ao quadrado, esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. E nesse caso, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Ou seja, o 10 é a nossa média geométrica ou a média proporcional entre 5 e 20. Pessoal, em algumas situações pode ser que essa média geométrica você vai precisar do valor negativo. Opa, calma lá. Como assim valor negativo? É porque quando você eleva um valor ao quadrado e em seguida você tira ou extrai a sua raiz quadrada, a gente tem duas possibilidades, uma positiva e outra negativa. Se a questão não informar nada disso, ou seja, se ela não especificar que ela quer o valor negativo, você trabalha sempre com o seu valor sendo positivo. Por esse motivo que o resultado aqui é igual a 10. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa terceira e última proporção especial, onde ela tratou da média geométrica ou média proporcional entre dois valores. Para que você possa treinar mais um pouco, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link que vai te direcionar a uma lista de exercícios para você resolver na sua casa ou na escola, no trabalho, onde for melhor para você. Se de repente tiver alguma dúvida durante a resolução, comente aqui, no caso, nos comentários, logicamente, que eu tentarei responder o mais breve possível. No mais, então, muito obrigado pela sua atenção, pessoal. Se possível for, inscreva-se no nosso canal. Se você gostou aqui da aula, dê um curtir e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, então, moçada.